capítulo 2, dos versos 11 ao verso número 15. Diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança do aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta, repreende com toda a autoridade, ninguém o despreze. Aqui nós temos diante de nós um texto escrito pelo apóstolo Paulo, claro que inspirado por Deus para escrever então a Tito, alguém que estava também proclamando as verdades de Deus. E o apóstolo Paulo então lhe dá um aconselhamento nessa epístola aqui. Ele tem propósito exatamente esse, de aconselhar a Tito do ministério pastoral. E Paulo então ele traz aí algumas características de um comportamento cristão conveniente e adequado àqueles que creem em Cristo. Falando então da manifestação da graça de Deus, Deus revelou então a sua graça em seu Filho, enviando a este mundo pecador. Em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esta é a graça de Deus, a graça manifestada a todos os homens, a graça de Deus manifestada em Cristo Jesus. Ela se manifestou de forma eficiente, porque a graça de Deus ela pode se manifestar como tem sido manifestada a todos os homens, a todas as pessoas, em todos os lugares, mas nem todas as pessoas ela é eficiente. Por quê? Porque não creram. Mas esta graça que se manifestou, ela se faz eficiente naqueles que creem, de maneira que se não crer, não será de fato efetivado na vida dessas pessoas esta graça de Deus. Vai haver uma transformação de vida, uma transformação de caráter, uma transformação de bom viver, de fazer de fato aquilo que agrada a Deus. Essa será então a transformação. E por isso ele diz que ele vem nos ensinar que nós devemos renunciar o quê? As concupiscências mundanas. O que são as concupiscências mundanas? É o desejo ardente de praticar as coisas que o mundo oferece, que o corpo, a carne, o estado físico de pecador então deseja praticar. São coisas que as pessoas praticam cada dia e que cada dia mais elas têm desejo de praticar, uma vez que estão no pecado. Mas ele diz que devemos fazer o quê? Renunciar. Uma renúncia. Quando a tentação chega, então nós devemos renunciar, quer dizer, rejeitar, nos afastar dessas tentações, de maneira que ele diz que devemos viver neste presente século de três maneiras. A primeira maneira que ele diz aqui é de modo sóbrio. E o que significa viver de um modo sóbrio? Estar alerta para os perigos deste mundo, viver de maneira correta, não fazer o erro, se esperar que nossas faculdades mentais tenham sido aclaradas. Por quê? Porque nós fomos transformados pelo poder renovador e salvador da graça de Deus em Cristo Jesus. E aí as nossas mentalidades devem ter sido aclaradas pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que desta forma nós sejamos sóbrios. Assim diz a Escritura
Escritura, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6, versículo 7, o seguinte: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Então, nós não somos da noite e também não somos das trevas, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5, na parte B deste versículo. Mas nós somos então da onde? Diz que nós somos do dia. Nós somos do dia, e aí ele diz que devemos ser sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 8. Então, como a gente pode ver, nós somos do dia. Isso significa o quê? Que nós pertencemos a Cristo. Nós não somos das trevas. Por quê? Porque de lá já saímos. Nós já viemos das trevas. Outrora estivemos nas trevas, antes que a nossa vida, estava vazia. Naquele momento estávamos sem Cristo, sem Deus no mundo, e vivíamos de fato fazendo aquilo que agradava os nossos desejos carnais. Mas hoje ele diz, não é mais assim, porque estamos em Cristo. Ele diz agora o quê? Sejamos sóbrios, devemos andar em retidão, em sobriedade, de acordo com os preceitos de Deus. Mas também ele diz que devemos andar de maneira justa. Ele está falando aqui no nosso texto, no versículo número 12. Devemos andar de maneira justa. Então, um indivíduo justo, ele propõe o quê? Ele propõe agir e andar com justiça, fazendo a coisa certa. Não deve privilegiar nem A e nem B. Deve ser justo, tanto em relação a A quanto em relação a B. Este indivíduo, que por natureza é uma pessoa justa, deve viver de maneira justa, porque Deus não nos chamou para a imundície. Deus não nos chamou para praticarmos as coisas da carne, mas Deus nos chamou para praticarmos aquilo que é de justiça, aquilo que é agradável a Ele. Portanto, devemos andar em retidão. No caso aqui do nosso contexto, o justo, quem é? É aquela pessoa que foi transformada por Cristo. É aquela pessoa que a graça de Deus se manifestou na vida dela. E ela creu. Pela fé, ela creu em Cristo. E foi assim transformada em quê? Em uma nova criatura. Que é isso? Uma pessoa diferente daquela que foi no passado. E aí o que é que vai praticar? Vai praticar atos de justiça, vivendo uma vida de obediência à palavra de Deus, de maneiras que assim deve se abster de uma vida de devassidão, de impureza, de idolatria, adultério, roubo, avareza, bebedeira, maldições, abominando as atitudes efeminadas e dos sodomitas, conforme nós podemos constatar esses ensinamentos, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e também versículo 10. O justo em questão procura praticar a justiça, pois ele foi anteriormente uma pessoa que vivia na prática da injustiça, mas agora ele já foi justificado, agora ele já foi transformado em uma nova criatura. A dívida dele foi paga por Jesus Cristo. Cristo justificou e ele não deve mais viver para si. Ou seja, eu, você, nós, não devemos mais viver para nós mesmos. Por quê? Porque a Bíblia diz, Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É isso que diz, né? Se Cristo vive em mim, então isso significa dizer que eu devo viver
de acordo com o padrão de Deus, com os ensinamentos de Cristo, com aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Nós não temos mais desejo próprio, porque o nosso desejo, a nossa vontade, pertence a Deus, embora ainda estamos em corpo físico. Entretanto, quando nós fazemos aquilo que não agrada a Deus, qual é o conselho da Escritura? Devemos nos arrepender e confessar os nossos pecados, porque diz: se assim fizermos, Ele irá ver os nossos corações e saber se de fato nos arrependemos. E diz a palavra de Deus que seremos perdoados. Agora que estamos em Cristo, nós fomos livres desta grande morte, e de maneira que devemos ser praticantes da justiça e imitar o Mestre. Desta forma, o texto sagrado nos diz em 1 João 3,7: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Olha o que está dizendo: quem pratica justiça é justo, assim como ele. Ele quem? Cristo. Assim como ele é justo. Então ele está dizendo: se nós praticamos a justiça, nós imitamos aquele que é justo. Nós andamos com ele, porque ele é justo, devemos também ser justos. Mas a terceira coisa que diz que nós devemos viver de maneira piamente. Ele diz aqui que devemos viver sóbria, justa e piamente. Então, três coisas aqui ele está dizendo. O que é algo pia? É algo que foi submetido ao sal, algo que você está salgado, tem bastante sal. Então aqui a palavra, essa expressão é piamente, de maneira que o sal dê o sabor adequado, e o cristão, ele deve ser o quê? O sal da terra. E o que significa ser o sal da terra? Significa fazer a diferença. O cristão deve fazer a diferença, ser o sal da terra. Experimente não colocar sal na comida, lá na carne, você vai achar ruim. Mas se você bota o sal, faz diferença, não faz? O tempero fica bem melhor, a comida vai. Como sal da terra, precisamos fazer a diferença onde quer que nos encontremos, onde quer que estejamos, fazer de fato a diferença nesta vida. Deve ser um exemplo para as demais pessoas. Nós devemos ser este exemplo para as demais pessoas, de sorte que as pessoas possam então assim testemunhar a respeito da nossa idoneidade, da nossa fé. E escrevendo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele vai exortar que eles andem com honestidade. Para com quem? Para com os que estão de fora, ou seja, com todas as demais pessoas. Eles devem ser honestos. Dá um exemplo, 1 Tessalonicenses 4:12. E assim eles deveriam ser os primeiros a dar o bom exemplo de uma vida idônea e cheia de bons frutos. É o que diz então a palavra de Deus. Assim devemos frutificar, dar de fato frutos para a vida eterna. E no Evangelho, segundo escreveu Mateus, nós encontramos a declaração do próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo em Mateus 5,13: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são, Jesus falando para nós, vocês são o sal da terra. Para quem está dizendo isso? Para todos os homens, para todas as pessoas? Não, para os cristãos, para os crentes em Cristo. Vocês são o sal da terra. Se o sal for insípido, o que isso significa? Se ele não tiver o sabor, se ele não consegue salgar, não presta para nada mais, vai ser lançado fora. Que tipo de cristão estamos sendo? Como sal que dá sabor, que faz a diferença, ou estamos sendo como sal que não tem mais sabor, que não faz a diferença, insípido? Jesus está dizendo que não vai mais prestar para nada, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens.
E você já notou quando alguém que diz que é crente e que faz alguma coisa que é contrária às Escrituras, o que o mundo diz? Não é o crente? Cadê o crente agora? Não vivia dizendo que era o crente? Então tornou-se nesse momento sem sabor, tornou-se insípido, né? E aí as pessoas vão fazer o quê? Vão zombar, vão fazer gracejo daquela pessoa porque ela fez o contrário das Escrituras. Então nós não estamos servindo a nós mesmos, mas a Deus. Portanto, devemos salgar. Este mundo pecaminoso, ele está em estado de putrefação, de apodrecimento. E como sal, nós precisamos salgar para que ele não apodreça de vez. São os cristãos que realmente dão o sabor. E aí, se nós não salgarmos, nós vamos ser escarnecidos pelos homens, que ele lançarão em nossos rostos suas palavras acusatórias, vão dizer acusação e ironias, afirmando que nós somos uma piada de mau gosto diante de um mundo degenerado, diante de um mundo pecador, e que além disso nada de proveitoso eles vão dizer que nós temos para oferecer. E há alguns que têm praticado algumas coisas assim. Então ele diz: se ser crente é viver nesse estado, é viver desse jeito, eu não quero ser crente assim não. Eu prefiro ficar aqui mesmo, que eu já faço todas estas coisas. E então nós não vamos estar realmente dando o sabor. Mas ele diz também que nós devemos aguardar a bem-aventurada esperança do aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, verso número 13. Ou seja, o cristão, ele tem uma esperança, o cristão tem uma confiança, porque quando esta casa, se Deus fizer, nós temos de Deus um edifício, não feito por mãos humanas, mas feito pelo próprio Deus, proporcionado pelo próprio Deus. Qual é esta casa que eu me refiro? É o corpo físico. Quando esse corpo físico não puder mais ser sustentado nesta vida, então nós teremos que partir para a eternidade. E se estamos com Cristo, estamos seguros, porque o cristão tem esta esperança. Mas além disso, ele diz que como cristãos, nós temos a esperança do regresso do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Ele diz que é a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Então, quando o Senhor se manifestar nos céus, então nós veremos ali a glória do nosso Deus manifestada no Senhor Jesus Cristo, que é, a palavra de Deus diz que é Deus conosco, que veio então a este mundo. E quando o profeta profetizou antes de Jesus ter vindo a esta terra, ele disse que quando ele viesse seria Deus conosco. Ou seja, Deus enviou o seu Filho, Deus mandou o Cristo até nós, então ele estaria conosco. E de fato esteve ali representado nos homens daquela época, nos primeiros séculos, e assim pôde prosseguir o cristianismo até hoje, porque Cristo veio a este mundo. E aí nós estamos então, de que maneira? Nós estamos de uma maneira confiante porque o Senhor prometeu que retornaria. Alguém que está confiante é alguém que está certo de algo ou de alguma coisa que será realizada, que irá acontecer. Tal pessoa, ela não desfalece na sua convicção, na sua confiança, na sua esperança, mas espera alcançar o quê? A qualquer momento o objetivo para o qual nos está proposta, que é o retorno de Cristo a esta terra, para buscar os seus eleitos. E no contexto em questão, o crente em Cristo, ele deve ter a esperança da glória de Deus quando o Senhor se manifestar para buscar a sua igreja. E o cristão então irá encontrá-lo entre nuvens, e por assim dizer,
ele deve manter esta confiança em Cristo, que Cristo de fato está às portas e que quando ele vier, ele não o rejeitará, mas ele o chamará ao céu de luz. Não seremos rejeitados, porque Cristo nos salvou, Cristo nos libertou. O crente em Cristo está em qualquer circunstância apto para quando Cristo retornar. Quando ele vier, ele está de fato apto a uma vida com Cristo, tendo em vista que o seu Senhor realizou na cruz tudo o que era devido a nós, que era devido aos nossos atos pecaminosos. Sendo assim, a justiça de Deus foi realizada em Cristo. Cristo, então, fez aquilo que deveríamos fazer, mas que não tínhamos condição de realizar, para sairmos assim vitoriosos. Mas só Cristo é quem realizou e ele alcançou a vitória. E ele nos dá esta vitória. Diz a palavra de Deus que ele triunfou sobre os principados e potestades. Não foi a derrota do cristianismo, como há um determinado sistema religioso que, através do seu líder, disse que este momento que Cristo caminhou até a cruz, foi pregado na cruz, foi a derrota do cristianismo. E na realidade, esse argumento é satânico, né? O diabo é quem disse que ele foi derrotado, mas na realidade quem foi derrotado foi o diabo. Então Jesus triunfou, né, na cruz, e os expôs, principados e potestades, expôs publicamente, triunfou deles na cruz, diz a palavra de Deus. Sendo assim, a justiça de Deus foi de fato realizada em Cristo. Cristo nos substituiu na cruz e pagou o preço dos nossos pecados, pagou o nosso débito, rasgando assim a cédula de separação que era contra nós, e de maneira que ele nos deu uma nova natureza e nos concedeu o quê? O direito à vida eterna. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Lembremos de que o Senhor é o que? É a nossa justiça. Verso 14 diz: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Olha aí, né? Cristo se deu a si mesmo por nós, de maneira que assim ele pode resgatar um povo para si mesmo, para ele próprio. E quando Jesus ele ora ao Pai, ele conversa com ele disse que apresentou ao servo de Deus as palavras que o Pai lhe deu. E ele diz: olha Pai, eu guardei aqueles que tu me deste. Né? Então o Pai os deu a Cristo. Então ele libertou um povo seu, especial, de boas obras. Né? Então não de más obras, mas de boas obras. E aí o apóstolo Paulo diz para Tito: fala disso e exorta, e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreza. Ele dizendo que ele deveria ensinar, que ele deveria repreender com a palavra de Deus, fazer isso com a autoridade da palavra de Deus, para que as pessoas pudessem andar de maneira adequada, de maneira que agrade a Deus. Então, conforme foi proposto aqui a Tito pelo apóstolo Paulo, nós devemos também propor nós mesmos o quê? Que vivamos nesse presente século justa, sóbria e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, como pessoas coerentes com a palavra de Deus, meditando em seus preceitos e assim praticando o seu conteúdo
que nos é ensinado dia a dia. Assim, o coração se fortaleça no aprendizado e na prática daquilo que nos manda a Escritura Sagrada, praticando assim a vontade de Deus, de maneiras que agrademos a Ele, que façamos isso para a honra e a glória do seu santo nome.